Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje o assunto é muito importante para quem sonha em vir morar no Canadá. Depois da fase do visto aprovado, a fase de alugar um apartamento por aqui, achar o nosso lar por aqui, foi uma das fases que a gente mais ficou assim, ansioso também, sabe? Ainda mais pra gente que morou um período com os nossos pais antes de vir pra cá, que eu acho que é bem comum também, né? Então, a gente queria muito chegar aqui, ter um apartamento, um lar, a gente com 2 filhos, cachorro, não era uma opção pra gente vir pra cá sem ter onde morar, sabe? Vir aqui e ainda chegar aqui tem que procurar apartamento, procurar onde morar. Então a gente queria chegar aqui já sabendo que a gente tinha um lar preparado pra gente. Então, a parte de alugar apartamento foi bem intensa pra gente. E hoje eu vou fazer um vídeo com nada mais, nada menos do que com a Gabi. Né, Gabi? Oi, meus amigos! Vamos falar de aluguel? Vamos falar de aluguel. E por isso que eu trouxe a especialista, né? A quem trabalha diretamente com vários brasileiros, procurando aluguéis brasileiros. E eu acho que o intuito do meu vídeo é realmente falar o que eu, como quem estava no Brasil há 7 meses atrás, tinha dúvidas, sabe? E por isso que eu trouxe uma amiga, para que a gente possa conversar aqui, como se eu estivesse ainda no Brasil, conversando e tirando dúvidas com quem entende do assunto, sabe? Então eu vou deixar a Gabi se apresentar, né? Eu falei muito sobre ela, mas conta aí pra gente quem é a Gabi. Gente, eu sou a Gabi Gentil, eu sou proprietária da Be at Home. Eu ajudo pessoas a realizarem o sonho de morar aqui em Calgary. Nós ajudamos com toda a parte de locação de imóveis e temos uma gama de serviços para que vocês se sintam em casa logo na chegada. Então eu separei alguns tópicos, assim, que eu realmente tinha dúvidas no Brasil, que eu queria ouvir alguém falando sobre dessa maneira, um pouco mais informal, com uma pegada bem amiga conversando, né? E eu separei como primeiro tópico, Gabi, valor dos aluguéis, a média dos valores dos aluguéis. Por quê? Eu acho que antes de você escolher um bairro para morar, antes de você saber que tipo de apartamento você quer, se você vai morar no basement, se você quer morar numa casa, para isso, para você ter essa noção de escolha, né, pra você conseguir escolher, você tem que ter noção de quais os valores, né, desses imóveis, porque aí você consegue se planejar. Ah não, vou alugar um apartamento de 2 quartos, porque eu quero fazer um escritório, tá dentro do orçamento, ou não, vou ter que alugar um basement nesse início para ficar com a minha família. Então eu acho que a média de valores, eu acho que é o assunto inicial, sabe, pra gente começar a pesquisar, pra gente começar a falar sobre morar no Canadá. Até porque você... a Gabi, gente, também é imigrante, né? Quanto tempo você tá aqui? Ó, vamos lá. Eu tô aqui vai fazer 3 anos. Eu trabalho com housing para Calgary desde quando eu estava no Brasil. Então isso é um dado bem relevante. Você tem muita experiência, né? Tem muita experiência. A gente atendeu aí mais de 250 famílias nesse processo todo. E eu também sou imigrante. Pra mim, o que foi importante além do budget, que é uma coisa que a gente vai falar, e na minha época era muito diferente, nosso budget era de $900. Nossa, gente, $900. Nunca, né? Para um hoje. apartamento de um quarto. Não, gente, estamos longe, não existe mais esse valor. Mas pra gente contou muito a questão da localização, porque a gente priorizou o Caio estar próximo ao college. Como a gente também... É bem importante isso também. Não adianta a gente alugar um apartamento mais barato e ficar tão longe do college, que é a maioria, né? Toda a maioria vem, como a gente também veio. Depende muito do perfil da família, né, Ju? Então vamos lá. Se é uma família um pouco mais estruturada financeiramente, talvez faça sentido ela estar um pouco mais distante, porque ela vai chegar e vai comprar um carro. Então ele vai ter facilidade de locomoção. Agora, se vocês estão com um budget um pouco mais enxuto, vale muito mais a pena você estar num lugar que você tem facilidade de acesso ao transporte público, então ao C-Train, ao ônibus, para te dar a mobilidade que você precisa. Eu acho que quando a gente está no Brasil, a gente esquece que o primeiro ano, na verdade não é que esquece, a gente não leva em consideração. Exato. Eu tenho certeza disso, porque eu ainda não estou no meu primeiro ano, né? Não completei o primeiro ano. E realmente a gente acaba não tendo a noção do que é o primeiro ano. O que é o primeiro ano, né? E aí, assim, pra mim, por exemplo, eu tinha 2 empregos,
Meu marido tinha um emprego e também estudava, então o primeiro ano parece que a gente foi engolido. Porque a gente precisava começar a nossa vida aqui. Quanto antes ganhar em dólar, é melhor, né? Sim, realmente. Então, eu acho que quando a gente está lá no Brasil, pensando em morar aqui, pensando na casa nova, enfim, numa vida nova, a gente acaba não realizando de fato que o primeiro ano vai ser um ano de adaptação, vai ser um ano um pouco mais puxado. Então, você sugeriria, por exemplo, eu estou no meu planejamento, estou no meu Brasil, estou no Brasil. Antes mesmo de pesquisar os valores, né, porque eu trouxe, na minha cabeça, a média de valores era algo que a gente botava ali como destaque. Deixa eu saber aqui qual é a média de valores dos apartamentos lá, para eu conseguir calcular quanto que eu preciso ganhar lá por mês, quanto que eu vou precisar levar daqui de dinheiro, sabe? Então a média de valores pra gente foi algo assim, primeiro tópico. Mas você, como trabalhando na área, né, entendendo um pouquinho mais do assunto da gente que recém chegado, você diria que o primeiro tópico seria: deixa eu ver onde eu quero morar. O bairro, você diria que seria... Deixa eu ver, dentro do perfil da minha família, qual é a melhor opção pra mim. Porque o primeiro ano de localização, porque o primeiro ano ele é muito desafiador. Então, eu acho que antes de a gente pensar num budget, de fato, bater o martelo, é óbvio que a gente tem que pensar no budget durante todo o planejamento. Mas eu acho que antes de bater um martelo, de definir de fato o budget, olhar o perfil da tua família e ver que localização a gente ficaria melhor nesse primeiro ano. Tá, então vamos trocar aqui a ordem, gente. Se ela disse que era melhor a gente falar primeiro da localização, quem sou eu pra dizer o contrário? Então vamos primeiro então pra localização, tá? Vamos usar aqui o exemplo de que eu sou uma pessoa que tá vindo fazer um college, eu e meu marido. Casal, sem filhos. Qual seria o melhor bairro aqui dentro de Calgary? Eu sugiro... Dentro desse perfil, né? Assim, então vamos mudando de perfil. Nesse perfil, eu sugiro estar na região central ou próximo da região central, porque você tem facilidade de locomoção e facilidade, na verdade, você vai ter mais opções de empregos na região central. Então, isso é algo que a gente pensou também, ainda mais pra mim que eu vim sem inglês, né? Sem inglês fluente. Quando a gente estava pesquisando a localização, eu pensei assim, cara, eu não posso morar em um bairro muito afastado, que próximo a mim só vai ter casas. Eu preciso estar próximo de comércios, porque na minha cabeça eu falei assim, talvez eu consiga um emprego de dishwasher, lavando um prato, sabe? Alguns empregos assim entrelevam que talvez um inglês mais básico eu conseguiria. Então, pra mim, estar perto de comércios era algo que fazia mais sentido, até mesmo para eu sair entregando meu currículo realmente. E aí, bairro, então, nome de bairro. Vou estudar na Bow Valley. Pesquisem por Beltline, Sunauta, Mission, Downtown. E Bridgeland também. Eu moro em Beltline e eu sou muito suspeita, porque eu amo aquela área ali. Você sabe, a gente morou lá por 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Eu tenho muita saudade, por incrível que pareça. E eu não dirijo, né? Então eu tenho fácil acesso a tudo ali a pé, sabe? Eu vou na farmácia. Tem Coop, vou em tudo. Farmácia, você tem restaurante. Literalmente, o McDonald's. McDonald's, Tim Hortons. Você tem tudo ali. Então isso também era algo que contava pra gente, sinceramente. Não dá. Localização realmente... Faz muita diferença. Nessa nossa conversa aqui faz muito mais sentido a gente pensar primeiro onde a gente tem que morar pelo nosso perfil. Vamos trocar aqui o perfil, né? Vamos para um perfil mais próximo da nossa família, assim. Estou indo para o Canadá com 2 filhos, meu marido vai fazer college. Esses bairros mudam? Olha... Assim, a sua sugestão, né? A sua sugestão de bairro mudaria quando a gente tem crianças, trata de filhos, casal com filhos? De novo, vai depender do perfil da família. Então, é muito importante pra gente ouvir a família, o que a família precisa. Então, a gente tem os 2 casos. A gente tem famílias que querem estar na região central para ter essa facilidade de locomoção e tem uma escola na região central que é muito procurada por brasileiros, então todo mundo quer estar ali muito próximo. Mas eu também tenho muitas famílias que falam pra mim o seguinte: Gabi, eu vou estudar, por exemplo, na Bow Valley, mas eu não quero morar na região central.
E aí é óbvio que tem um trabalho da gente fazer ali, de dar algumas opções que não são na região central, são próximas e tem Como também... Beltline, né? De novo, bairro. É que Beltline é a região central. É. É uma região central, ela tá muito pertinho de downtown. Ah, eu achava que ainda era mais considerado um pouquinho mais afastado. Não, a gente pode falar, por exemplo, tem alguns bairros excelentes para essas situações. Então, Bridgeland é um bairro bom, Shaughnessy é um outro bairro sensacional porque você tem a Train Station. Enfim, Mission já é um pouquinho mais afastado, a gente pode começar a dar uma olhada em Mission para essas famílias, mas geralmente o pessoal quer estar no sul. Então, eu acho que quando a gente sair do nosso apartamento, a gente vai escolher morar nesses bairros mais residenciais. O nosso próximo lar, vamos dizer assim, eu quero muito ir para um próximo lugar que seja mais residencial, porque hoje a gente já tem uma rotina mais definida. Porém, para quem está vindo agora, eu ainda diria, se você tem um perfil muito parecido com o nosso, né? Ah, Júlia, eu também não sei se eu vou chegar e comprar um carro, eu também tenho filhos, eu preciso estar perto de comércio, de tudo isso que a gente falou, eu ainda te indicaria morar nesses primeiros bairros que a Gabi falou, né? Eu acho importante também mencionar que, por exemplo, na grande maioria dos bairros você tem os centros comerciais, né? Você vai ter, sim, verdade. Você vai ter mercados, farmácia, lojas, Dollarama, restaurantes. Então, não é que você vai para o subúrbio que você não vai encontrar nada disso. Não, isso é bem diferente. Inclusive, vamos deixar aqui em aberto para um próximo vídeo, visitando um bairro residencial, que eu acho que também seja interessante, né? Vamos trabalhar pela grande maioria. A maioria das pessoas procuram a região central, né? Nesse primeiro ano. E aí vamos voltar à média de valores. Então vamos lá. Nesse cenário de quero morar em Sunalta, quero morar em Beltline, qual é a média de valores assim? Um apartamento de um quarto? Um apartamento de 2 quartos e o que? Um estúdio? E um estúdio. É muito difícil encontrar townhouses e casas na região central, ali em Beltline. Então, vamos focar nos apartamentos. Então, um estúdio em torno de $1.600 por mês. Um estúdio? Um estúdio. E lembrando que ela falou no início do vídeo que ela veio pra cá 3 anos atrás. 2021. E a média dela pra alugar um apartamento era $900. Então, não faz sentido, Não, mas... gente, chegou a inflação, muita coisa aconteceu no país e aí por isso a gente tem esse aumento aí de valores. Mas vamos lá, em estúdio, em torno de $1.600, apartamento de um quarto e um banheiro em torno de 1.800 e aí pode ir até ali uns 2.200. Apartamentos de 2 quartos vocês vão encontrar em torno de 2.000, não, em torno não, né? A partir de $2.000 e aí também esse é o limite, né? Então você diria assim, um mínimo hoje sim uns 2.000 para um apartamento ok, tá gente? Um apartamento nível que a Beach Home encontra, porque sei lá, deve ter uns apartamentinhos mais baratos e que... Na verdade assim, você encontra opções mais em conta, mas são imóveis que a gente já sabe que tem algum problema, enfim, a gente tem aqui uma situação muito séria em relação ao bed bug. Que é aqueles bichinhos, né? E são os percevejos, gente. A gente tem no Brasil esse bichinho, ele se chama percevejo, só que aqui é uma questão de saúde pública. E eles ficam assim nos cantinhos dos acolchoados, né? E andam no período da noite. E aí as pessoas, eles realmente machucam a pele das pessoas e tal. E eles infestam, por exemplo, um prédio inteiro. Então, é engraçado, né? A gente, no dia a dia com o cliente, ele fala, Gabi, achei essa super opção. Eu olho e falo, não faça isso, olha, nesse imóvel aconteceu isso, isso e isso, é por isso que tá tão barato. E a gente vai explicando o porquê. Eu acho que hoje, um budget pé no chão para um apartamento de um quarto, um planejamento bom é você considerar $2.000. É óbvio que a gente não vai trabalhar com teto, né? Mas para facilitar aí o teu planejamento financeiro e não ter muitas surpresas. Isso é importante para que você venha preparado, né? Pro cenário aqui. Então essa média de valores são para os apartamentos, mas, Gabi, quero morar numa casa, quero morar lá em Mahogany, como você falou que existem esses cenários. Então, para uma townhouse, para eu falar assim, Gabi, quero uma townhouse, qual o valor?
Vai depender muito do bairro, né? Do sul, é óbvio, a gente falou de Mahogany. Mahogany é um dos bairros que eles têm um aluguel um pouquinho mais alto. Eu acho que você tem ali boas opções, mas assim, uma townhouse de 2 quartos e 2 banheiros, você vai encontrar por 2.300 a 2.800, vai depender muito da localização. Eu acho que um ponto importante também de falar é que nesse caso, quando a gente fala de apartamento, você tem algumas utilities inclusas. Então você tem aquecimento e água incluso geralmente. Numa townhouse, você não tem utilities inclusas. Inclusive eu recebo muitas perguntas de pessoas falando assim, Dilma, mas por que você já não procura uma casa para você morar? E aí, esse é um asterisco aí muito importante. Quando eu tô alugando ali um apartamento, né, vamos supor que hoje eu tô pagando 2.300, tá? Eu tenho incluso ali a minha água, eu tenho incluso o aquecimento, então essa parte está inclusa no meu aluguel. Se eu alugo uma casa hoje de 2.300, Júlia, mas não tem muita diferença, né? Por que então você não aluga uma casa direto? Logo. Vai pra casa logo, porque tá quase o mesmo preço do seu aluguel. Só que a casa eu vou pagar separado. Água, luz, aquecimento, lixo, né? A coleta do lixo, no caso, tudo é separado. Então a gente, por exemplo, que tem esse planejamento futuro de morar numa townhouse, numa casa, a gente considera assim, vai ser o valor do aluguel mais $400, porque a gente ouve essa média. Então, teoricamente seria 2.300 que ela falou ali, que é o mínimo, né? A média, assim, 2.300, 2.400 para você alugar ali uma townhouse, uma casa, mais $400 aí de utilities, que são essas despesas fixas da casa. E lembrando, esses 400 é uma média. Na média. Isso vai variar, por exemplo, de acordo com o clima. A gente teve aí dias de menos 40. Pois é. Então. Né? E a gente que fica muito em casa, então gasta mais luz, né? Então tudo isso vai somando. Então por isso que a gente ainda fala, olha, a gente ainda tá esperando mais um pouquinho para alugar uma casa, porque ali não é só o aluguel. Aqui também, por exemplo, se eu alugo um apartamento, eu não pago condomínio, né? Na verdade, assim, o condomínio ele está incluso no valor do aluguel. É o FII que está incluso no valor do aluguel. Porque no Brasil a gente fala muito assim, vai ser 1.900 do apartamento mais 500 de condomínio, né? Aqui não, aqui se a gente paga 2.400, são 2.400 o valor ali total, sem garagem, teoricamente, né? A maioria dos casos. A maioria dos casos você paga a garagem à parte, você vai pagar o aluguel da garagem à parte em torno de $150 por mês. Então esse seria o a mais, né? Tem prédios que a gente tem todas as utilities inclusas, a garagem, o storage, mas são poucos. Vamos lá, a gente já escolheu a localização que eu quero morar. Eu já sei a média de valores dos aluguéis ali naquela região. Gabi, escolhi esse apartamento, gostei, achei bonito, quero alugar esse apartamento. E aí? O que eu te envio? O que é o próximo passo? Que documento? O que eles vão olhar na hora que eu enviar os meus documentos para tentar alugar esse apartamento? Porque é importante a gente mostrar para o pessoal, explicar para o pessoal que não é só você gostar do apartamento, né? Aqui é um pouquinho mais burocrático, é muito mais eles te escolherem do que você escolher. Um pouco mais criterioso, vamos dizer assim. Mas assim, vamos para a realidade. Você está em outro país, você vai chegar no Canadá, você não tem um histórico de crédito aqui. E isso é muito importante aqui, né? Então, primeiro, a gente tem que entender quais são as regras para newcomers. Então, o que eles pedem para quem está vindo de outro país, uma vez que não tem um credit score. Tem prédios que vão pedir 3 meses de aluguéis antecipados, mais o security deposit, enfim, vai variar de imóvel para imóvel e são vários os cenários, tá? Mas vamos lá, eles pedem passaportes, vistos. Tem um ponto importante pra gente falar dos vistos aqui, e a gente já fala, mas passaportes, vistos. Pra quem tá vindo estudar a LOA, é uma ótima mandar. Comprovantes de reserva financeira, gente. Eles querem saber quanto vocês têm, qual o valor que vocês têm guardado e por quanto tempo vocês conseguem se manter aqui. Isso foi algo que a gente não acabou se assustando, né, no início. Assim, a gente acho que não pesquisou tanto a fundo sobre o assunto, é por isso que eu falei que eu queria trazer assuntos que eu não tinha ouvido tanto na minha época que eu estava no Brasil, porque
Quando começou a pedir, eu quero ver o seu comprovante, né, de reserva financeira, quando você está indo para o Canadá, eu falei, caramba, eles querem saber se eu tenho como pagar durante um ano esse apartamento, né? Isso mesmo. Além de ter que pagar os aluguéis adiantados. Outro ponto importante é, se você está vindo com pet, eles vão pedir alguns dados do pet. Então, nome, raça, peso, idade. Foto do pet, eles querem ver. E eu sempre falo, manda uma foto bem linda, hein? Manda uma foto bem linda do pet. Isso é muito importante. A parte de reserva financeira, eles querem ver ali o quanto você tem de reserva, quanto tempo você se mantém com essa reserva. Então, muitos prédios analisam a comprovação de reserva financeira. O que eles analisam é, você tem ali um ano de aluguel na sua conta? Na sua conta, não é que você vai pagar um ano antecipado. Não, eles só querem ver que você tem como. Você Exatamente. vai comigo. Porque é o que ela falou, você não tem histórico nenhum no país. Você tá chegando aqui agora, né? Qual é a garantia que essa pessoa que tá te alugando também? Existe aqui um standard, né, um acordo do mercado onde eles pedem para não solicitarem mais de 6 meses de aluguel. Mas, gente, acontece. A gente já viu imóveis pedindo 12 meses de aluguéis antecipados. Nossa, então você imagina, você tem que pagar aí um ano. Eu vou ser bem mais honesta. a comprovação financeira? Imagina o seguinte, você tem que pagar ali, você vai ter que demonstrar a sua reserva financeira. Aí eles vão pedir 12 meses de aluguéis antecipados, só pegar a sua reserva e pagar. Não é uma situação que a gente recomenda fortemente que você não faça. Porque, mas existem. Mas elas existem, então é uma... Puxada, gente. Então a gente já tem ali os requisitos que eles vão olhar para saber se vão te aprovar ou não, né? E tem sobre o visto, né? Não é qualquer visto que você consegue, não. Um visto de turismo, você consegue alugar aí, fazer um contrato de aluguel? Não consegue, gente. Assim, é quase que um milagre isso acontecer, né? Então, vistos para alugar. Você já ser um cidadão canadense, você ter a residência permanente, study permit, work permit. Esses são os vistos. Eu não diria que são os aprovados, são os vistos requisitados. É quando você pode partir para uma aplicação. Outra situação, Gabi. O apartamento que eu vou alugar, eu preciso avisar que eu tenho pet, porque alguns podem não aceitar. Sim, aqui você tem prédios que não são pet friendly. Aqui tem prédios, gente, só para pessoas com mais de 55 anos, 60 anos. Então, se você, por exemplo, tem essa idade, mas tem um filho mais novo, ele não pode morar com você nesse imóvel. Então, a gente tem que ficar esperto com isso. Detalhes, Tem. Para quem é fumante, por exemplo, a grande maioria dos prédios aqui, dos imóveis, não é dos prédios não, dos imóveis são para não fumantes. O nosso, por exemplo, não pode fumar dentro dos apartamentos, tem que sair do prédio. Ai, vou na sacada. Não. Que loucura, né? Então tem esses detalhes. Olha só, tem alguns detalhes. Tem prédios que não aceitam pet, tem prédios que não aceitam fumantes, tem prédios que não aceitam crianças. Além de, tem o fato do filhos de sexos opostos, que eu já falei sobre isso lá no nosso Instagram, que não é uma lei, né, de que cada filho precisa de um quarto, porém é um ponto que eles também vão observar, né, Sim. e usar isso como um critério a mais, né, na hora que você for aplicar para aquele imóvel. Tem imóveis que são mais permissivos em relação a isso, mas tem imóveis que levam isso muito à risca. Então, filhos de sexos opostos a partir dos 5 anos não podem dormir no mesmo quarto. A grande verdade é que não vai um fiscal lá na tua casa, não. Né? Não tem o fiscal dos quartos, não tem, oi, vim ver. Não é isso, mas no momento da aplicação eles podem sim já criar uma barreira ali para você não aplicar. Eu acho que vocês já conseguiram entender que alugar um imóvel aqui pode ser um pouquinho mais burocrático, um pouquinho mais trabalhoso do que a gente imagina. E no nosso caso, Gabi, a gente estava ali com 2 filhos, vivendo a vida ainda no Brasil, porque a gente não parou de trabalhar, a gente continuou trabalhando até o final, a gente tinha as crianças pequenas na escola, então a rotina continuava e a gente se preparando para vir para cá. Pra gente foi uma loucura fazer isso sozinho, a gente não conseguia raciocinar sobre isso, tem que ficar pesquisando imóvel, tem que saber se aquele imóvel é de verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Queria saber sobre os bairros, porque por mais que a gente procure, né, informações na internet, é tão gostoso você poder conversar com alguém para perguntar sobre aquele bairro.
Então, pra gente fez muito sentido que uma empresa fizesse isso pra gente, do que a gente fizesse isso por conta própria, porque a gente tinha medo de não conseguir dar a atenção real que esse assunto precisa. Porque é muito importante, é o que a gente falou, é o primeiro ano, é tanta coisa acontecendo, é adaptação, é uma nova cultura, é uma nova língua. Então, pra gente, esse foi um ponto que foi importante. Agora, Gabi, então tá, eu vi que realmente é um processinho ali, né, complicado. Quero contratar uma empresa de housing, quero te contratar. Quanto tempo de antecedência? Qual é o próximo passo? Eu procuro você antes de ter o visto? Eu espero meu visto ser aprovado para procurar a Gabi? Como é que funciona essa? Qual é a sua recomendação? Que hora do meu plano Canadá eu te incluo ali? Olha, pensando numa data certinha, assim, 8 meses de antecedência da tua chegada é um ótimo momento. Por quê? Porque a gente tem tempo para falar opções de imóveis, bairros, tirar todas as suas dúvidas sobre esse processo. Às vezes não, a gente olha ali no Google Street, a gente vai pesquisando, mas a gente não sabe realmente o que tem ali naquele bairro, aquele imóvel que eu quero, ele tá do lado de um shelter, ele tá do lado de onde as pessoas em situação de rua ficam, então são pontos que a gente precisa olhar com carinho. Então, 8 meses a gente tem tempo suficiente para falar sobre tudo isso e vocês elencarem os imóveis preferidos de vocês, os bairros preferidos de vocês. 8 meses, então, por exemplo, a gente ainda não tinha o visto aprovado. Então eu posso já te chamar, Gabi, vou aplicar o meu visto ainda, porém eu já quero te contratar porque eu já quero conversar sobre bairros, eu já quero fazer uma consultoria. Então, mesmo que eu não tenha o visto aprovado ainda, eu já te procuro. Por favor, procura, porque isso torna a gente muito mais assertivo. Entenda, você tendo tempo para olhar os bairros com carinho, os imóveis com carinho, elencando as prioridades, quando aparecer a oportunidade para você, vai ser a primeira que eu vou atrás, tá? Gabi, muita gente me pergunta, né? Gabi, mas eu não tô com meu visto ainda, e se eu for negada? Bom, nós devolvemos 100% do valor pago para a Bitcoin. Isso é bem então importante. Isso que eu ia até perguntar, né? Mas eu não tenho meu visto ainda. Se acontecer alguma coisa, então eu consigo falar, Gabi, não tive meu visto foi negado e infelizmente não vou poder ir. Então vocês já reembolsam, né? Nós devolvemos o valor pago dos serviços Bethome e a gente devolve. A nossa primeira video call é gratuita, nela a gente vai falar muito sobre você, o que você está vindo fazer aqui, como que é o perfil da sua família, o que você gostaria que tivesse no seu imóvel, qual o budget estabelecido, enfim, é uma conversa super bacana de 1 hora e pouquinho. Tá? E aí depois disso, depois que vocês definirem o pacote de serviços, a Be at Home, aí a gente segue com todo o processo. Mas, vamos supor que você seja uma pessoa que fale assim, Gabi, eu entendi que o processo é trabalhoso, eu entendi que eu preciso dar atenção na hora de alugar o meu imóvel, que eu preciso prestar atenção no meu bairro, dentro das minhas prioridades, mas eu ainda quero fazer por conta própria. Né? A pessoa te fala assim, hoje eu não quero investir nesse valor, apesar de entender o real motivo que existe a vida da Gabi, mas eu quero tentar aplicar por conta própria. Qual é a sua dica para a pessoa que está lá e quer aplicar sozinho, fazer todo esse processo de procura sozinho? Quais são os sites que ela pode olhar e o que ela tem que olhar com atenção na hora de fazer essa aplicação, né, de alugar um imóvel? Eu recomendo o rentfaster.ca. É o melhor site aqui para aluguel, é o mais confiável, tá? Vejo muita gente falando, vou olhar no Marketplace do Facebook, no Kijiji, gente, foge disso. Vai pro Rentfaster. Use os filtros do Rentfaster a seu favor, então ali dá para você brincar bastante. Quero um quarto mais dentro, 2 quartos, enfim. Fiquem atentos com o valor do imóvel, né? Quando você vê lá fotos de um imóvel maravilhoso, com um preço muito bom, já desconfia. Aqui no Canadá, infelizmente, a gente tem muito scam, né? Pessoas que colocam fotos de imóveis lá aleatórios para alugar e o imóvel não existe. Isso é muito triste, a gente já viu alguns casos assim. Então, eu acho importante essa dica, assim, para vocês não caírem em scam. Um outro ponto, ainda falando rapidinho do Rentfaster, é leiam um anúncio com atenção, porque às vezes a pessoa põe alguma coisa no anúncio, no texto, que não colocou no filtro.
Então isso é bem importante. Por exemplo, o imóvel que está anunciado é pet friendly, mas lá no anúncio ele escreve assim, aceito cachorros menores com peso menor de 15 libras. E aí você tá achando que o seu cachorro um pouquinho maior é aceito e não vai ser. A gente olhava também o Handfester só para ter uma noção ali, né, de como que eram os apartamentos, para ver fotos, né? Então a gente realmente pesquisava, mesmo que a gente tenha pedido ajuda a uma empresa. Só pra gente finalizar, quando a pessoa escolhe um apartamento, você vai lá, faz uma videochamada dentro do apartamento, né? Pra mostrar, isso eu acho interessante também, pra mostrar como que é o apartamento, né? Na verdade, o que a gente faz? Vamos lá, a gente faz as visitas presenciais nos imóveis que os clientes escolhem, isso é bem importante. Já fui várias vezes com ela, por isso que eu falei, Eu gosto assim, quando pensa que nós viramos aqui olhos, ouvidos e narizes dos nossos clientes. Então, eu isso é importante. Eu entendi. É importante. E aí, ir fazer a visita presencialmente com os meus clientes por videocall é muito importante. Uma outra coisa que a gente faz também é bem especial para quem está vindo de outro país e para quem nunca esteve aqui, nós fazemos vídeos e fotos dos arredores desses imóveis. Caramba, que legal! E a gente manda para o cliente para ele saber se tem o mercado, a farmácia, o hospital, a escola, se tem tudo que ele precisa perto. Porque legal. Isso tudo vai facilitar a vida dele aqui em Calgary. Realmente, sobre tudo que a gente falou hoje, né? O primeiro ano aqui é importante que você more em um lugar que você se sinta que atenda às suas necessidades, né? Para esse primeiro ano, é o que eu falei. Hoje eu já enxergo que pode ser legal para minha família se mudar para um outro bairro, um bairro diferente desse que a gente está hoje. Mas eu acertei muito na escolha de Beltline, eu gostei muito. Para esse primeiro ano foi fundamental, a gente colocou a Melba numa boa escola, numa escola que é bem requisitada para imigrantes. Então, essa escolha é realmente muito importante, porque você imagina você estar insatisfeito onde você está morando, além de todos os outros pontos que a gente já vive estando aqui no primeiro ano. Cara, eu imagino que deve ser muito, muito difícil. Você sabe assim, a gente tenta encaixar tudo que o cliente quer ali, buscar o melhor imóvel para ele. E a gente conversa com muita gente que tá vindo e a gente já viu assim, não, me coloca em qualquer lugar aí no primeiro ano. Gente, não façam isso, porque é colocar muita coisa em jogo, né? Não é só o financeiro, tem toda a sua adaptação, tem todo assim, eu vou estar bem acomodado, a minha casa vai ser o porto seguro e o ponto de paz e equilíbrio que eu preciso aqui? Imagina, se nem a sua casa nesse primeiro ano ainda não for gostosa, né? Lógico que a gente tem que adaptar as expectativas, né? Também é o seu primeiro ano aqui, vai ter o orçamento apertado, tudo isso. Não, gente, mas... pelo amor de Deus, é óbvio que eu queria morar numa casa de 3 quartos, 2 banheiros e meio, um quintal maravilhoso e uma churrasqueira linda. Eu não cheguei ainda aí, a gente vai chegar, entendeu? A gente vai chegar. Mas assim, ainda não é. Mas dentro das minhas condições, o que eu posso escolher que vai tornar a minha vida aqui melhor? Isso é importante. Mas é isso, gente. Eu tentei trazer para essa conversa, porque literalmente foi uma conversa de frente com a Gabi. De frente com a Gabi. Vou lançar esse, hein? Gostei, de frente com a Gabi. Vou lançar esse. E eu trouxe pra cá todos os meus questionamentos que eu tinha, até porque eu tô aqui há 7 meses, acabei de completar 7 meses. E eu lembro bem da sensação, né, de querer ouvir sobre isso, sobre os bairros, sobre como eu escolho o bairro que eu vou morar com a minha família, quais são os critérios. Eu queria muito ouvir esse bate-papo, porém, se eu esqueci ainda de trazer algum assunto, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a Gabi vai responder comigo. Todo mundo. E a gente ainda vai trazer mais vídeos, né, Gabi? Esse foi só o primeiro de você aqui? Esse foi só o primeiro, fiquem à vontade para tirar dúvidas e nos dar ideias para os próximos assuntos. A gente vai longe aqui, né? A gente pode visitar outros bairros, podem visitar alguma townhouse para vocês verem. A gente já tem lá no nosso perfil, eu já visitei com a Gabi, um estúdio, já tem também um apartamento que a gente viu mobiliado, que estava para alugar. Então, siga a Gabi no Instagram dela, porque ela responde muito lá na caixinha de perguntas, ela traz muito conteúdo legal no Instagram dela, para quem está pensando em se mudar aqui para o Canadá. E também
Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, de estar seguindo o nosso Instagram também, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Chamem a Gabi para conversar, porque assim como ela falou, a consultoria inicial dela é gratuita e ela gosta de falar também, assim como eu. Tenho certeza que vocês não vão se decepcionar com uma consultoria rápida, que você não vai ouvir nada, porque quer conversar Não, sobre... tem por aí, né? O pessoal fala 40 minutos. Não, gente, 40 minutos. 20 minutos. Eu quero saber mais. Então é isso, gente. Foi muito gostoso estar aqui, Gabi, com você. Muito obrigada. Inclusive, estamos aqui, ó, no prédio dela, ó. Então é isso, gente, ó. Um beijo e até o próximo vídeo.